E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje vamos comentar e fazer um resumo do que aconteceu nesse meio de semana, que teve rodada de Copa do Brasil, de Libertadores, de Sul-Americana. Então vamos começar mesmo aí pela Copa do Brasil. Queria começar falando pelo Vasco, né? Diferentemente do jogo da fase anterior, o Vasco dessa vez não sofreu. Foi 2-0. O Vasco jogou como visitante contra o Serra, mas, cara, parecia que estava jogando em casa, a torcida assim, praticamente toda a favor do Vasco, impressionante, parecia mesmo que estava jogando no Rio de Janeiro e dessa vez é, foi mais tranquilo, não foi no sufoco. O Vasco fez 1-0 no primeiro tempo e aí para quem acompanhou o jogo da fase anterior ficou, pô, fez 1-0 agora, precisa mostrar responsa, precisa mostrar tranquilidade. Teve chances ainda o Vasco no primeiro tempo e assim, foi ficando preocupante de uma certa forma, apesar do Vasco tá jogando muito solto, tá jogando muito tranquilo, assim, parecia literalmente mesmo. Eu tô falando aqui, vou repetir, parecia mesmo estar jogando no Rio de Janeiro. Sobrou demais o primeiro tempo. O Bruno César jogou muito bem, então perdeu a chance assim no primeiro tempo de ampliar o placar, de dar mais tranquilidade. Fato é que foi para o segundo tempo e aí o Serra começou a crescer um pouco, então ficou aquele, não digo clima de preocupação, mas ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Porque cria-se oportunidades, não faz sai na frente, cria oportunidade, não faz o gol, mas foi um jogo tranquilo. O Vasco no finalzinho do jogo já conseguiu fazer o seu segundo gol, então garante uma classificação sossegada dessa vez, uma apresentação mais uma vez, vou repetir aqui, se não foi de gala, foi mais uma atuação muito boa do Vasco, né, que segue muito bem nessa temporada. Eu venho aqui falando, né, um time que foi 100% de aproveitamento na Taça Guanabara e agora, lógico, passou o sufoco já no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas agora já um pouco mais sossegado. Então, cara, é um time que vem essa temporada para mostrar um jeito diferente, uma coisa diferente, porque é um time com um orçamento muito mais limitado, né, do que a gente vinha vendo, né, de Flamengo, de São Paulo, de Palmeiras, e um elenco extremamente limitado, mas com um planejamento muito bom, né? O Roberto Valentim é um técnico que desde o ano passado já se mostrou ser um excelente técnico dessa nova geração e bem esse ano para ser talvez uma das boas surpresas do campeonato nacional. Espero sim que consiga manter esse rendimento. É claro que jogar um campeonato carioca, jogar uma Copa do Brasil, né, teoricamente com times mais fracos, o Vasco tem meio que essa obrigação, né, que a gente costuma dizer, essa obrigação, entre aspas, de vencer as partidas. Mas o Vasco não só vem vencendo, mas vem fazendo jogos muito bons. Então, assim, muito promissor esse time e espero sim, de verdade, que a gente veja algo diferente, porque ia ser legal de ver que é um time com orçamento mais limitado, consegue jogar de igual para igual para os grandes, assim, podemos assim dizer, dos que investiram muito dinheiro, muita grana. Então, o Vasco ia mostrar para o Brasil que dinheiro não é tudo, né? Um planejamento, um elenco bem entrosado, talvez vale muito mais que os mares de dinheiros que vêm sendo investidos aí no futebol. Então, espero muito desse time, né? Pelo que vem mostrando já e vamos ficar de olho. Eu acho que tem muito sim a entregar ainda no Campeonato Brasileiro desse ano. Falar agora de Corinthians, né? O Corinthians que passou o maior sufoco, né? Contra o time do Avenida. E esse time do Avenida primeira vez, né? Se eu não me engano, que eles é um time que já é antigo, né? Ele tem uns mais de 50 anos de história, se eu não me engano, mas que pela primeira vez estava fazendo um jogo fora do Rio Grande do Sul. Então, assim, era um jogo que para eles era uma festa e que começou das formas mais inesperadas. Eu acho que nem o torcedor do Avenida mais otimista podia imaginar, né? Porque era um jogo fora de casa, mais uma vez, na Arena do Corinthians. Então o Corinthians era amplo favorito, apesar de viver assim uma certa crise, não estar mostrando um bom futebol, mas era assim amplo favorito, né? Muito, em teoria, muito mais superior que o Avenida. E o fato é que o Corinthians não entrou em campo. Parecia que o Corinthians entrou muito travado, né? Entrou, o Carille não poupou alguns jogadores, né?
correu risco de fato, né? Porque fez o clássico contra o São Paulo no final de semana, veio para esse jogo, não poupou alguns jogadores, o cansaço era evidente, né? Alguns jogadores entraram mortos em campo. Assim, a apatia do time do Corinthians foi impressionante. O Avenida, é, é, em 15 minutos de jogo já estava 2-0. Assim, foi assustador, né, para o torcedor. Acho que nem o torcedor mais pessimista do Corinthians é, poderia sonhar com esse 2-0 logo no começo do jogo, mas o Corinthians teve cabeça, foi buscar, teve tranquilidade, né? O Fábio Carille mais uma vez mostra que é um técnico extremamente gabaritado, um cara que vê o futebol de um jeito diferente, porque o time tomava 2-0, precisava dar a resposta, o time do Corinthians não conseguia, né? Apesar da defesa do Avenida não ser aquele primor, eles deixavam até um certo espaço, o Corinthians não conseguia fazer absolutamente nada. Ia para cima, mas simplesmente nada acontecia. O Fábio Carille teve coragem de fazer as substituições necessárias e o Corinthians no final do primeiro tempo conseguiu seu gol para dar aquele pouquinho de tranquilidade, né? Voltou para o segundo tempo, teve paciência, buscou o resultado. O time do Avenida, até no começo do segundo tempo, teve uma bola na trave, né? Se faz aquele gol ali, eu acho que praticamente matava o Corinthians moralmente, mas não saiu aquele gol. E assim, a defesa do Corinthians, cara, é bizonha. Que eu falei, tomou 2 gols no comecinho do jogo e assim, a apatia dos jogadores era assim, os caras nem corriam para a bola, assim, nem acreditavam que o Avenida pudesse fazer uma jogada, assim como aconteceu no começo do segundo tempo. Esse time do Avenida morreu no jogo depois, no segundo tempo eles não tinham, eles estavam se arrastando em campo, né, e o Corinthians só precisava ter maturidade, ter tranquilidade para buscar o resultado. Foi isso que eles fizeram. É um time tecnicamente muito inferior, isso ficou evidente, um time que fisicamente a condição física muito inferior também, e isso ficou muito claro. E o Corinthians conseguiu buscar esse resultado, empatou, depois fez o terceiro gol um pouquinho cagado, mas faz parte, né? A sorte faz parte do futebol. E aí matou no finalzinho do jogo com 4-2. Então, o que começou como um pesadelo acabou meio que virando uma goleada. E todo o mérito, eu acho, do Fábio Carille. Claro que os jogadores têm a sua parcela de responsabilidade pelo esse resultado, tanto negativo quanto positivo. Mas o Gustavo, mais um jogo fazendo gol, é impressionante. O Gustavo, cara, se continuar desse jeito, eu acho que na janela do Corinthians precisa ficar de olho, porque nessa janela de meio do ano, se esse cara continuar fazendo gol da forma que vem fazendo, é muito provável que o Corinthians perca o jogador no meio do ano. Então o Corinthians precisa ficar muito ligado, porque é o cara que vem fazendo os gols, é o centroavante, e perder esse cara no meio da temporada vai ser um impacto muito negativo para o time do Corinthians. Então, tem que ficar de olho, é de se abrir o olho. Fica aqui já, né, o alerta, chamar atenção, porque é um cara que vem fazendo um gol por jogo, né, vai começar a chamar atenção e, obviamente, eu acho que já está chamando a atenção dos times de fora. Muitos europeus devem estar de olho, assim, lógico, com uma forma um pouco mais conservadora, que é um centroavante de menos mobilidade, né, não é aquele cara mais alto de área, então futebol moderno já não se usa tanto, mas é um cara que vem pondo a bola para a rede, é um cara que vem assumindo a responsabilidade, vem mostrando maturidade. Então, cara, se continuar desse jeito, fazendo um gol por jogo, você pode escrever. Esse cara no meio do ano vai ser muito assediado e o Corinthians vai ter uma dor de cabeça, né? Se vier uma proposta multimilionária aí, porque não vai ter como segurar. O atleta vai querer ir, é uma grana que o clube infelizmente precisa. Então, ficar de olho aí nesse meio de temporada já. Mas, cara, o Carille foi corajoso, fez as substituições que precisava e o Corinthians virou um jogo que tava dramático, né? Que na teoria era muito fácil, ficou dramático e aí virou goleada, virou passeio. Então, o Carille está com muita moral ainda, apesar de que eu venho falando aqui, parece que tá virando rotina. Todo podcast estou vindo aqui falar. Essa defesa do Corinthians não está funcionando. E não é só a dupla de zaga, é o sistema defensivo do Corinthians como um todo. Esse time da Avenida, quando fazia um contra-ataque, assim, não tinha qualidade nenhum e chegava muito fácil. Então, o Corinthians tem que ficar muito ligado, precisa começar a dar resposta. Eu vou ficar falando aqui, vou ficar batendo essa tecla porque é o que a gente está vendo. Assim, é assustador a forma como os caras chegavam
no gol do Corinthians. Então precisa ficar ligado, precisa começar a se mexer. O Carille, que sempre foi um cara que conseguia montar boas defesas, agora não está funcionando. E de novo, não é só culpa da dupla de zaga, né? Muita gente nas redes sociais vem criticando o Henrique, Danilo Avelar, cara, é o sistema defensivo como um todo. Precisa melhorar, todo mundo precisa melhorar como um conjunto, né? Até porque dois zagueiros não fazem nada sozinho. Precisa de lateral, precisa do apoio de volante, então precisa começar a se mexer, né? Precisa buscar alguma forma, algum jeito, né? Um esquema tático para melhorar essa defesa, porque tá muito vazada, cara. Assim, é impressionante. Tá muito complicado para o Corinthians, né? Todo jogo no sufoco, né? Felizmente para o Corinthians, o que minimiza muito disso é que é um time que vem fazendo gols, mas precisa começar a se mexer, né? O Campeonato Brasileiro tá chegando cada vez mais perto. E no Campeonato Brasileiro, cara, não é time de. Você não vai jogar contra o time de Série C, de Série D, né, de Série A2, enfim. É, vai jogar com times que investiram muito, né, de um nível técnico muito alto e que não vão perdoar se o Corinthians cometer esses erros que vem cometendo. Então, precisa melhorar urgente e vamos seguir pro Libertadores agora, falar do Atlético Mineiro que teve a sua classificação praticamente garantida, né? Jogou contra o Defensor fora de casa. É, era aquele jogo que, pelo menos eu, fiquei com um pouco de pé atrás, tanto é, pegando principalmente o que aconteceu na rodada anterior, que o Atlético fez o jogo fora de casa, fez o gol, mas acabou tomando empate. O Atlético que vinha sendo um time muito vazado, dessa vez não. Né? Fez os 2-0, o Hever fez o primeiro gol aí na volta na volta para o Atlético Mineiro e Casares também fez mais um gol, então é, um bom momento, um excelente momento desse time do Atlético Mineiro e foi tranquilo, até de uma certa forma, né, não sofreu muito, dessa vez fez os gols, não tomou nenhum, né, o que é um grande mérito, né, porque esse time do Galo vem sendo muito vazado mesmo, mas conseguiu segurar o resultado, um time que está mostrando, pelo menos nas competições de mata-mata, está muito cascudo, né, e vai ser carne de pescoço, cara, vai ser um time difícil de ser batido, né? O ataque vive um bom momento, o time como um todo está com moral muito alta, então praticamente garante sua classificação, dois gols fora de casa, né? Pode até perder de um gol no jogo da volta, né? Ainda mais o Atlético fazendo o jogo no Independência, é um time extremamente forte lá e muito difícil de ser batido, inclusive, então praticamente engatilha aí essa, essa classificação, essa passagem aí contra o Defensor, né? Que mesmo jogando em casa não mostrou muita coisa e o Atlético, cara, assim, infinitamente não, mas é muito mais superior realmente o Defensor e mostrou isso em campo, né? Uma coisa é você ser superior e não mostrar isso em campo, como a gente viu com o São Paulo, um time que no papel é, considerando as contratações que fez, era muito superior que o time do Talheres. E não mostrou isso em campo. O Atlético não. Mostrou isso em campo, teve superioridade, teve muita chance de gol. Esse jogo poderia terminar com 4-5-0, não é exagero nenhum falar isso, porque o Atlético teve muita chance, teve um caminhão de chances de gol. E não era aquelas chances que o cara chuta em direção ao gol e a bola vai pro nada. Não, era chances claríssimas de gol. O Atlético não conseguiu ampliar, né? E isso, de certa forma, é um certo problema também, né? Porque é sempre todo time que faz muito gol, às vezes passa por aquela fase difícil, que a bola não entra, chuta, a bola entra, vai com perigo, bate na trave, o goleiro defende, bate no zagueiro, a bola não entra de jeito nenhum. Então o Atlético precisa é, dar um caprichada nessa pontaria, porque de repente passa essa boa fase e aí depende muito da pontaria dos jogadores, vai depender muito dessa qualidade individual. Então, mas eu acho que o estrago não foi grande, né? O resultado de 2, se fosse 1-0, eu acho que ia ficar um pouquinho feio, né? Pela quantidade de chances criadas, mas 2-0 é uma ótima chance
e o Atlético, com seu torcedor em Minas Gerais, vai fazer uma grande festa e vai, acredito que tem tudo, né, para garantir essa classificação aí para a próxima fase. Vamos falar de Sul-Americana agora, né, para terminar, falar de Botafogo. Botafogo, cara, que goleou o Defensa e Justiça fora de casa e era um jogo que o Botafogo ganhou, né, o primeiro jogo, esse era o jogo da volta. Então, era tido por muita gente como um jogo difícil, porque esse time do Defensa era visto como um time enjoado, um time chato, mas o fato é que o Botafogo simplesmente não reconheceu, né? Jogou daquela forma conservadora, obviamente, né? Jogando mais na defensiva. No primeiro tempo terminou zerado e o Botafogo conseguiu no segundo tempo, jogando nos contra-ataques, fazer o seu resultado. E o Eric, cara, brilhou, né? Fez 2 gols nesse jogo, abriu o placar no comecinho do segundo tempo, depois fez um de pênalti e aí o Botafogo matou aí com o Alex Santana mais do meio para o final do jogo. Então, é, cara, excelente resultado, fez um partidaço, né? Apesar de ter tomado alguns sustos aí, eles tentaram alguns chuveirinhos aí para a área para tentar um golzinho, tomou alguns sustos, assim, um pouquinho até de sufoco o Botafogo, mas foi um jogo muito seguro da parte do Botafogo, né? O time que não estava com uma moral muito alta, até pela campanha que fez no Campeonato Carioca, é um time que, não se classificando para as semifinais, um time que vinha um pouco abalado, né? A moral não estava tão alta, e aí faz um jogo desse com 3-0 fora de casa, só tem que tirar o chapéu mesmo, né? Porque foi um jogo na Argentina, a gente sabe como é muito chato jogar com o argentino lá, né? Não só por causa dos jogadores, mas principalmente por causa da torcida, né? Uma torcida extremamente apaixonada que não para de gritar, então é muito chato jogar na Argentina e esse time do Botafogo mostrou muita maturidade, né, jogando de um jeito que muita gente não gosta, mais conservadora, mais defensiva, mas que funcionou, cara. E não funcionou com um golzinho chorado, foram 3 gols, então assim, não tem nem o que criticar esse estilo de jogo que o Botafogo mostrou, era o que precisava fazer, tinha vantagem de um gol e ampliou essa vantagem amplamente, goleando o adversário fora de casa, então excelente partida do Botafogo que segue na Sul-Americana, segue forte agora, recupera um pouco da moral, recupera um pouco do bom futebol, né? Porque aí, né, nessa continuidade do Campeonato Carioca, poder mostrar um pouquinho mais, poder entregar um pouquinho mais para o seu torcedor, ficou um pouco decepcionado sim, né, com a campanha que fez aí na Taça Guanabara o Botafogo. Então, tá de parabéns, um excelente placar. Eu acho que é isso aí, gente. Esse foi o resumão aí do que aconteceu nesse meio de semana. Final de semana agora vai ter amanhã, inclusive, vai ter o Clássico Paulista, né? Palmeiras e Santos, jogo na casa do Palmeiras no Allianz Parque, então vai ser um jogaço, né? Um jogo de muita promessa, né? Porque o Palmeiras é um time que investiu muito, né? Com o atual campeão brasileiro, Felipão, que conseguiu colocar o Palmeiras nos trilhos no ano passado, contra o time sensação dessa temporada, um dos times sensação dessa temporada, né? O Santos de São Paulo. Então vai ser um jogo bem interessante de ver, né? Um Santos, torcida única em São Paulo, então o Palmeiras tem muito mais responsabilidades nesse jogo e o Palmeiras, diferentemente do Santos, que vem voando, o Palmeiras vem oscilando muito. Apesar de jogar em casa, é um time que vem oscilando muito. Mas é um time que individualmente os jogadores têm muita qualidade, então vai ser um jogaço. E é clássico, né? Clássico é clássico, sempre rola uma mística diferente. Então vamos acompanhar. E aí, semana que vem a gente volta, comecinho da semana, para falar o que foi esse final de semana de Campeonato Paulista, de Carioca, Mineiro, Gaúcho. E é isso aí, gente. Mais uma vez, faço convite aí para vocês, se vocês quiserem que eu fale de algum outro time, de algum outro campeonato, quer que fale de Champions League, comenta aí embaixo, a gente volta aí na semana que vem, fala um pouco do que está rolando, né, no seu time de coração, no campeonato que você quer saber um pouco mais. E é isso aí. Valeu, gente. Valeu pela atenção. Forte abraço, bom final de semana e até a próxima.